Olá, muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Lene Vilela e estou feliz com a sua chegada. Hoje nós vamos aprender sobre arquétipos e a influência desses padrões que estão vivos dentro de nós, como que essas informações influenciam a nossa vida mais do que a gente gostaria e também influencia a educação dos nossos filhos, tá certo? Influencia o coletivo como um todo. Bom, primeiramente, gostaria de falar rapidamente aqui um pouco da minha história para você entender como foi que eu cheguei nos arquétipos. E aí você vai entender que faz todo sentido você aprender sobre isso para melhorar o quanto você puder na construção do relacionamento com seus filhos na educação, tá? Então, eu gosto de falar, de contar, né, como que aconteceu a história de eu chegar nos arquétipos. Eu fui questionando muito a minha vida, porque eu tive pais separados, né, eu não me recordo que época, que idade que eu tinha quando eles se separaram, mas eu fui arrancada da minha mãe e do meu pai, né? Então, uma criança que é tirada dos pais, ou que o pai se ausenta, ou que a mãe está ausente, essa criança ela vai ter dificuldades lá na vida adulta, tá? Então, assim, ó, eu tive dificuldades em relação ao estudo, eu tinha dificuldade de concentração. Hoje eu ainda tenho um pouco, mas eu praticamente melhorei, assim, quase 100% em relação a essa dificuldade que eu tinha. Mas, assim, dificuldade de leitura, dificuldade de concentração numa única coisa, enfim, várias questões que hoje, por exemplo, se você não entender o seu filho, como você está criando, como você está entregando para ele os conhecimentos que você também aprendeu com os seus pais, né? Então é necessário aprender o que acontece dentro da cabeça da criança, ou seja, dentro desse nível profundo que é o subconsciente, quando você está falando com ela, lidando com ela, ensinando as coisas da vida no dia a dia. Essa criança vai crescer, vai ter lá a compreensão que ela tá tendo aí com você, seja você pai, seja você mãe, ou seja você um educador. E por que eu chamei essa questão para os educadores também? Porque aqui, quando eu vivenciei a jornada dos arquétipos com os meus clientes, foram infinitos traumas que as crianças tiveram junto com professores e diretores de escola. Eu não estou dizendo, não estou com isso querendo atacar ninguém, e sim, eu quero contar para vocês como que acontece esse padrão, e você vai ficar conhecendo que existem algumas características de crianças, ou seja, do ser humano, né? Nasce com aquela característica específica e ele tem como anseio de alma ou como processo evolutivo de aprendizado adquirir uma certa característica ali, um certo desafio ele tem na vida para ele conseguir superar. Porém, existe uma questão forte aí para você aprender. Você que é mãe, você que é pai, você que é educador, tá? Eu vou voltar nesse ponto daqui a pouquinho. Inclusive, deixa eu anotar aqui, educadores, para mim não esquecer dessa questão, porque ela é muito importante, tá? É um padrão específico que eu quero ajudar vocês, tá? Então, bora lá. Primeiramente, vamos entender o que é essa palavra complicada chamada arquétipos. Tem pessoas que não conseguem nem pronunciar direito, né? Então, a palavra é arquétipos, tá? Arquétipos, eles estão na origem de tudo. O fundamento de tudo precisa existir um arquétipo. Eu vou começar a falar assim, mostrar uma imagem para ficar mais claro. Eu tenho aqui, por exemplo, a imagem de uma flor, tá? Olha só, essa flor aqui é uma imagem, tá? A imagem da flor é a flor? Tem gente que responde que é. E eu digo para você, não. A imagem
imagem da flor, ela somente representa a flor, ou seja, aqui no caso é uma rosa, né? Então é uma rosa cor salmão, enfim, ela te dá as características daquela rosa que essa imagem representa, mas não é a rosa. A rosa seria se eu tivesse com uma rosa aqui ao vivo, tá? Aí seria a mesma coisa. A foto da borboleta é a borboleta? Não, é apenas a imagem que representa uma borboleta, que é no caso laranja, com detalhes em preto e assim vai, tá? Então, só para distinguir de imediato, sem muita falação, o que é um arquétipo? É a imagem que representa algo que é de verdade, tá? Então, o arquétipo é apenas a imagem primordial. O Criador, quando criou tudo, ele criou as imagens de todas as coisas, tudo que existiu ou ainda existirá. É preciso que haja um arquétipo, ou seja, um modelo daquilo que vai ser a coisa, tá? E a foto de uma pessoa, de uma mulher, é essa mulher? Não, é só a foto, é a imagem que representa ela. Mas no caso dos arquétipos humanos é um pouco mais complexo. Por exemplo, a flor é só o arquétipo da flor e já representa. A borboleta também é uma única imagem que representa a borboleta, certo? Dessa específica que eu tô falando. Agora, o ser humano, ele tem várias imagens que representam as características arquetípicas da jornada dele, daquele ser humano em específico. Assim mesmo das crianças, dos professores, dos pais, cada um de nós temos as nossas imagens dentro aqui da nossa psique, tá? Então, imagina aqui que quando eu falei borboleta, mesmo que eu não mostrasse a imagem da borboleta, você que está aí assistindo agora, não tem nenhuma dificuldade em saber o que é borboleta. Por quê? Porque o arquétipo já está previamente gravado nesse nível profundo de todos os seres humanos, tá? Os arquétipos, eles são universais, então todos os arquétipos já estão previamente gravados, armazenados dentro da nossa psique. Agora, significa que você já está com todos esses arquétipos em você, aí conscientes? Não, nem todos, né? Não tem a menor chance da gente ter todos esses arquétipos ativados dentro de nós, tá? Senão a gente seria o próprio todo, né? Só o todo tem essa condição de ter todas essas imagens de tudo dentro da sua consciência consciente deles, tá? Então, vamos lá, falar um pouquinho dos arquétipos formadores da personalidade humana, tá? Então, esses arquétipos, eles influenciam os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos comportamentos. São eles que ditam as nossas crenças, o que eu acredito, o que eu gosto, o que eu não gosto, tudo está baseado nesses arquétipos, tá? Então, muitas vezes eu quero dizer para uma pessoa que ela goste de uma certa coisa ou que ela opte por uma coisa, uma decisão e na verdade ela não tem não tem essa consciência ou não tem esse modelo, essa característica já armazenada dentro da sua psique, tá? Estando consciente dessas imagens ou desses padrões ou dessas características, tá bom? Então é muito complicado quando a gente quer falar de arquétipo e falar das pessoas que a gente convive, porque cada um tem a sua própria natureza, a sua própria característica, tá? E aí nós vamos falar que também os arquétipos da jornada pessoal são os arquétipos da jornada do herói. Todos nós, seres humanos, nós temos aquela característica, que são nossos arquétipos. É como se eu não tenho as suas características, mas imagina que se eu for no supermercado, lá não tem aquele leitor de código de barra, quando você encosta o produto, lá tem toda a informação do produto, inclusive o preço.
Da mesma forma que, se você pegar o código de barra, só o código de barra, tá? Imagina que aqui eu tô com um código de barra na minha mão, só o código, tá? Imagina que eu tô aqui só com o código, mas não tenho o produto. Aí eu pego, vou lá, faço encosto o código de barra na leitora do código de barra e ele me dá, inclusive, a foto do produto, o que é aquilo lá e tudo mais. Assim também, quando eu pego o nome, a data de nascimento de uma pessoa, eu coloco lá, eu tenho as características dessa pessoa, quais são as características que ela vai ser influenciada desde a infância, lá influenciando os pensamentos dela, influenciando os sentimentos dessa criança, influenciando os comportamentos dela. E como que isso é possível, gente? Da mesma forma que eu expliquei que a borboleta, ela tem o arquétipo que é borboleta, quando ela nasce como borboleta, ela sabe ser borboleta, porque esse é o arquétipo dela, é o arquétipo original da borboleta. Então, quando uma criança nasce com aquele código lá, aqueles arquétipos, ela vai ser aquilo. Por quê? Porque esses são os arquétipos formadores da personalidade dela, que já está previamente gravado dentro da psique da criança, tá? Então, precisamos entender, vamos perguntar aqui, eu vou perguntar para vocês se você entendeu o que é arquétipo. O que é arquétipo? Tá? Porque isso é muito, muito importante. Os arquétipos vão influenciar você em tudo na sua vida. E como que você aprende quais são os seus arquétipos? Aqui eu faço essa pesquisa, mas eu quero aprofundar, por exemplo, nasceu a minha filha, imagina que você também tem um filho ou uma filha, ou você é um educador e tem lá várias crianças, mas vamos falar de uma dessas crianças, tá? Então, nasceu lá no dia X, no mês Y, o ano tal. Então, ela tem aquelas características e normalmente, eu nunca vi uma pessoa, eu vi uma pessoa que não tem as características do pai, mas cada um de nós, exceto essa única pessoa que eu vi até hoje, uma menina não tem as características arquetípicas do pai. E eu ainda tô nesse estudo com ela, tá? Porque é um caso raro para mim. Eu já fiz mapa de muitas pessoas e o que eu descobri é que todos nós temos pelo menos um arquétipo da nossa mãe e pelo menos um arquétipo do nosso pai. Tem crianças, tem pessoas que têm muito mais de um, né? 3 até 4, né? E essas crianças que têm essas características do pai, elas estão ali trabalhando aquela informação nela em relação ao pai. E o pai, a mãe, o educador, a mesma coisa, também tem aquele arquétipo e eles se atraíram por causa dessa mesma frequência, tá? E eles estão trabalhando juntos aquela informação. E aí eu vou aprofundar nisso mais pra frente, tá? Porque não adianta eu colocar essa informação agora, porque vai ficar jogada assim. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do emaranhamento quântico, que é uma questão científica que os caras já descobriram, né? Os cientistas já descobriram lá, que nós estamos emaranhados com as pessoas que a gente se conecta e vivencia ali alguma experiência, você conectou, nunca mais você desconecta, tá? A sua consciência conectou com a consciência daquela pessoa. E aonde que está o principal problema de você não entender sobre arquétipo e ir vivenciando e ensinando coisas para as pessoas, ensinando de um jeito, né, que não é um jeito, vamos imaginar que não seja um jeito adequado, né? Por isso que nós estamos falando do desafio quântico, é de você aprender a ser quântico, porque quando você estiver ensinando alguma coisa para uma criança, por exemplo, ou mesmo para os adultos, você precisa entender sobre esses princípios da física quântica. A criança que nasceu, no dia 9,
essa criança, ela tem lá uma característica específica e normalmente você pode ver, as crianças que nasceram no dia 9 ou dia 18 são crianças que têm muito medo e elas têm muitas questões com os educadores ou diretores de escola, tá? Esse é um padrão que eu observei, então precisamos tomar cuidado, porque se acontecer um trauma com essas crianças nascidas no dia 9 ou no dia 18, vai acontecer o quê? Você e ela vai ficar emaranhada eternamente naquela dor do trauma. Emaranhamento quântico, é isso que chama, tá? Vamos ver se dá pra ver aqui, ó. Vou mostrar aqui um pouquinho, tá? Emaranhamento quântico, tá bom? É que esse quadro aqui, ele tem bastante informações. Mas aí, se você, por exemplo, é o autor causador do trauma, ou você passou uma informação que não é legal para aquela criança, ela vai crescer com aquela informação conectada a você, tá? Seja você um pai, seja você uma mãe, ou seja você um educador, e você vai ficar emaranhado para sempre. Porque eu tô falando de trauma, porque o trauma geralmente causa uma dor na criança, tá? E aí, enquanto essa criança não se tornar um adulto, aquele trauma vir à tona e ela ficar agoniada e até ela procurar uma terapia, e tem muita gente que não procura terapia, porque eles não sabem que aquilo tá lá dentro deles, que tá causando a doença, que tá causando a ansiedade, que tá causando a falta de dinheiro, tá causando uma ausência de valor em si mesmo, né? Tá causando todos os problemas que a pessoa tá tendo no aqui e agora, questões de relacionamento, questões de medo de avançar na vida, depressão, ansiedade, tudo que você puder imaginar tá conectado aqui com esses arquétipos e com essas questões. Ou a criança tem medo e dúvida, ou ela tá no amor. Se ela sofreu um trauma, certamente ela vai estar no medo, tá? E se ela tem os pais, as mães, os educadores que têm consciência, certamente essa criança vai vivenciar a experiência de amor, de calma, de luz, sabedoria, tá? Agora, imagina que todas as pessoas que não estão bem financeiramente, no relacionamento, na vida de uma forma geral, na saúde, essas pessoas, elas tiveram traumas na infância. E esses traumas estão até agora dentro do nível profundo na psique dessa pessoa que hoje é adulta. E enquanto ela não buscar uma solução para isso, seja numa terapia, seja fazer prática espiritual, seja o que for, ela vai ficar emaranhada com o causador do trauma. E aí o que causou o trauma também fica emaranhado, fica com dificuldade financeira, com dificuldade no relacionamento, separa e tudo mais. E isso não é só dessa vida. Tem muitas pessoas que estão trazendo já os traumas lá de outras vidas, aí já nasce aqui nessa família desse jeito, o pai maltrata de novo, porque na vida passada, vamos dizer que a criança que nasceu agora com esse pai, com essa mãe, ou que tá lá na sala de aula. Imagina que essa criança já foi um adulto uma outra vida e já causou um problema lá atrás. Aí ela nasce aqui de novo, você não sabe dessa coisa, como que funciona, e você repete o padrão. Você vai lá e maltrata a criança, em vez de você entender. E aí fala, não, peraí, aqui é o Criador que está manifestado na minha frente. É uma oportunidade para mim curar essa afinidade negativa do passado. Como você não sabe disso, você vai e replica o trauma. Aí a criança cresce com aquela dor, aquela angústia, aquela raiva dentro do coraçãozinho dela, vira um adulto e encontra de novo no trânsito ou encontra em qualquer lugar, vai gerar mais raiva, gera mais problema e aí a bola de neve é eterna, tá? Então, isso é só o início do quanto é complexo essa história de arquétipos, tá?
Agora eu quero dar uma pausa nessa aula e vou entrar com uma sintonia aqui da era de Aquário, que é essa era que nós estamos vivendo, e eu vou trazer uma informação muito importante para você, tá? Aguarda um minutinho. Próxima aula.